Glória a Deus, a paz do Senhor, gente, tudo bem? Eu sou o Sérgio e esse é o nosso pão diário, nossa leitura bíblica diária. Glória a Deus por mais um dia, amém? Hoje nós estamos aí no dia 91 da nossa leitura, amém? Nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 8, 9 e 10 e Salmos 91, amém? Glória a Deus, vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço e te louvo por esse dia. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na nossa vida, meu Pai. Muito obrigado pela tua santa e poderosa palavra. Que o nosso coração agora esteja aberto, meu Pai, para absorver e guardar, meu Pai, as tuas palavras. Nos ensina, meu Pai, um pouco mais sobre tudo, meu Pai, sobre a tua palavra, porque ela tem sido lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu te agradeço e te louvo por esse dia, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Vamos à nossa leitura? 2 Samuel capítulo 8 diz assim: As vitórias militares de Davi. Sucedeu depois disso que Davi derrotou os filisteus e os sujeitou. E Davi tomou a Meteg Ama das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas e os mediu cordel inteiro para os deixar com vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, pagando-lhe tributos. Davi também derrotou a Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando este ia estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1.700 cavaleiros e 20.000 homens de infantaria. E Davi jarretou a todos os cavalos dos carros, reservando apenas cavalos para 100 carros. Os sírios de Damasco vieram socorrer a Hadadezer, rei de Zobá, mas Davi matou deles 22.000 homens. Então Davi pôs guarnições em Síria, de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributos, e o Senhor lhe dava vitória por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que os servos de Hadadezer usavam, e os trouxe para Jerusalém. De Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer, o rei Davi tomou grande quantidade de bronze. Quando Toi, rei de Ramate, ouviu que Davi ferira todo o exército de Hadadezer, mandou-lhe ao seu filho Jorão para saudá-lo e para felicitá-lo por haver pelejado contra Hadadezer e o haver derrotado, pois Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi. E Jorão trouxe consigo vasos de prata, de ouro e de bronze, os quais o rei Davi consagrou ao Senhor, como já havia consagrado a prata e o ouro de todas as nações que sujeitara, da Síria, de Moabe, dos Amonitas, dos filisteus de Amaleque e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Assim, Davi ganhou nome para si, e quando voltou, matou no Vale do Sal a 18.000 edomitas, e pôs guarnições em Edom, pô-las em todo o Edom, e todos os edomitas tornaram-se servos de Davi. E o Senhor lhe dava vitória por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo o Israel e administrava a justiça e a equidade a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, estava sobre o exército,
Jeosafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era escrivão. Benaías, filho de Jeoiada, tinha o cargo dos quereteus e peleteus, e os filhos de Davi eram ministros de estado. Segundo Samuel, capítulo 9. A bondade de Davi para com Mefibosete. Disse Davi: Resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência para com ele por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Perguntou-lhe o rei: Tu és Ziba? Respondeu ele: Teu servo. Prosseguiu o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Perguntou-lhe o rei: Onde está? Respondeu Ziba ao rei: Está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar, e Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e, prostrando-se com o rosto em terra, lhe fez referência. E disse Davi: Mefibosete. Respondeu ele: Eis aqui teu servo. Então disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás à minha mesa. Então Mefibosete lhe fez referência e disse: Que é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse-lhe: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Cultivar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ora, tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Respondeu Ziba ao rei: Conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará a ele. Disse o rei: Quanto a Mefibosete, ele comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Amém? Glória a Deus. Segundo Samuel, capítulo 10. Davi derrota os amonitas e os sírios. Depois disto, morreu o rei dos amonitas, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: Usarei de benevolência para com Hanum, filho de Naás. Com seu pai usou de benevolência para comigo. Davi, pois, enviou os seus servos para o consolar acerca de seu pai. E foram os servos de Davi à terra dos Amonitas. Então disseram os príncipes dos Amonitas a seu senhor: Anum, pensas porventura que foi para honrar teu pai que Davi te enviou consoladores?
Não te enviou antes os seus servos para reconhecerem esta cidade e para a espiarem, a fim de transtorná-la? Pelo que Hanum tomou os servos de Davi, raspou-lhes metade da barba, cortou-lhes metade dos vestidos até as nádegas e os despediu. Quando isso foi dito a Davi, enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados, e mandou-lhes dizer: Deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os amonitas que se lhe haviam feito abomináveis para com Davi, enviaram e alugaram dos sírios de Bet-Reob, e dos sírios de Bet-Reob, e dos sírios de Sobá, 20.000 homens de infantaria. E o rei de Maacá, 1.000 homens, e dos homens de Tob, 12.000. O que ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe, com todo o exército dos valentes. E saíram os amonitas e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os sírios de Zobá e de Reob e os homens de Tob e de Maacá estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que a batalha estava preparada contra ele pela frente e pela retaguarda, escolheu alguns homens dentre a flor do exército de Israel e formou-lhes em linha contra os sírios, e entregou o resto do povo a seu irmão, Abisai, para que o formasse em linha contra os amonitas. E disse-lhe: Se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro, e se os amonitas forem mais fortes do que tu, eu irei em teu socorro. Tem bom ânimo e sejamos corajosos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que lhe bem parecer. Então Joabe e o povo que estava com ele travaram a peleja contra os sírios, e eles fugiram diante dele. E vendo os amonitas que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai e entraram na cidade. Então Joabe voltou dos amonitas e veio para Jerusalém. Os sírios, vendo que tinham sido derrotados diante de Israel, trataram de refazer-se. E Hadadezer mandou que viessem os sírios que estavam da outra banda do rio. E eles vieram a Relã, tendo à sua frente Sobaque, chefe do exército de Hadadezer. Davi, informado disto, ajuntou todo o Israel, e passando o Jordão, foi a Relã. E os sírios se puseram em ordem contra Davi, e pelejaram contra ele. Os sírios, porém, fugiram de diante de Israel. E Davi matou deles os homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalaria, e feriu a Sobaque, general do exército, de sorte que ele morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que estavam derrotados diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram. E os sírios não ousaram mais socorrer aos amonitas. Amém? Glória a Deus por essa leitura. As batalhas de Davi, né? Que leitura maravilhosa. Glória a Deus. Agora vamos ler Salmos, capítulo 91. Salmo bem conhecido. Aleluia! A segurança de quem se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará.
Direi do Senhor, ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque ele te livra do laço do passarinho e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizestes do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma, em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus por essa leitura. Que coisa maravilhosa que é a palavra do Senhor, não é verdade? Aleluia, glória a Deus. Versículo 16: Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o versículo que eu vou deixar aí nos comentários. Amém? Então fica agora aí para você o desafio de deixar aí nos comentários, né? Qual versículo você mais gostou nesse dia de hoje? Na verdade, faça aí o seu devocional dessa palavra maravilhosa que nós aprendemos nesse dia de hoje. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.